Olá, olá, olá. Deus te abençoe muito. Gostaria aqui de me prender a uma pergunta que talvez todo ser humano na face da Terra tenha feito ou se faça algum dia. E uma pergunta que se faz necessário responder, entender e responder, que foi levantada esses dias por uma pessoa companheira, um companheiro de trabalho, e, e eu acho do meu ponto de vista, é óbvio, queria ser bem mais inteligente para poder responder isso de uma forma ah, mais clara, mas a questão que eu acho que é levantada por todas as pessoas na face da Terra, em algum momento da sua vida, é se Deus existe. É uma das, né? Você sabe que tem questões da nossa vida, questões que são levantadas, de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, são as perguntas existenciais, né? Que o nosso coração se inquieta. Eu diria o seguinte, é que a gente tem que ficar atento porque o barulho ensurdecedor deste mundo tenta a todo custo submergir essas inquietações que são necessárias, eu acho que do meu ponto de vista, são dispositivos que Deus já colocou na gente para que nós o procurássemos, tateando se necessário, como cegos no escuro, mas que nós o buscássemos. O grande problema é que Deus é o criador do universo, ele não é o universo. Então ele está fora do universo. Por mais que o homem tentasse conhecê-lo através da sua inteligência, da sua racionalidade, isto é algo impossível. Não tem como a formiguinha descrever o elefante, mesmo olhando para ele de baixo para cima. O que ele vê é barriga, pernas, né? Mas não consegue descrever o todo e entender o todo e se relacionar com o todo. Assim, seria todos nós, homens da face da terra, se nós não tivéssemos um Deus amoroso, se o Deus que criou todas as coisas não fosse um Deus de amor, um Deus de misericórdia e de graça. Se esse Deus, em sua misericórdia e graça, não tivesse optado por se revelar, ele inspirou homens que escrevessem e está os seus relatos, o relato desses homens que receberam a inspiração que passou para ele, por eles, e está nas escrituras, essa inspiração de Deus está nas escrituras para que o homem conhecesse aquilo que Deus queria que o homem soubesse a respeito dele, de Deus, a respeito de si mesmo, a respeito do plano de Deus, que é revelado no Antigo Testamento, todo o plano, todo o projeto, e que é efetuado ou esclarecido no Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo. Tá certo? Este é o meu plano. Eu vou passar para o texto aqui. Eu tenho um texto em Isaías que eu acho que é bem interessante para a gente começar a pensar. Diz assim, ó, Isaías 40, o verso 25. Diz o Santo Deus: a quem então vocês me comparariam? Ou será igual a mim? Aí no 26. Ergam vossos olhos para o alto e observem quem tem criado essas coisas, que faz surgir seu exército pelo número. Ele as chama, todas as estrelas, né? Pelos nomes, pela grandeza do seu poder, porque ele é forte em poder. Nenhuma delas deixa de apresentar-se. Deus chama as estrelas pelos nomes, nenhuma delas deixa de apresentar-se. Com que eu podemos comparar a Deus? Com o universo apenas? Ou
com a extensão do universo, com um universo que é gigantesco, com um universo criado que é extremamente maravilhoso e funciona perfeitamente, ainda não colapsou. Um universo que, de acordo com alguns teóricos, estudiosos, cientistas aí, eles dizem que na nossa Via Láctea tem em torno de 3 a 6 bilhões de estrelas. Mas eles dizem que no universo todo tem em torno de 3 a 6 bilhões de galáxias iguais a essa aqui da nossa Via Láctea, onde nós estamos. Essa extensão, comprimento, profundidade do universo é algo que não dá para ser calculado pela nossa mente. E aí é o que eu digo sempre, você tem duas opções. Ou você crê que, de repente, o nada, por vontade própria, criou tudo, toda a existência e, principalmente, a vida, e não estou falando só da vida nossa, da vida humana, eu estou falando de toda a vida, toda planta, todo pássaro, todo peixe. Entenda, isso aconteceu simplesmente por acaso, porque o homem quis. Entenda, eu creio, não dá para olhar toda a complexidade do universo, da vida, do próprio ser humano, toda a complexidade deste organismo que eu sou, e achar que tudo é um acaso. É um acaso. Eu sempre digo que o ateu é um contrassenso, né? Nem o diabo usou isso. O diabo sabe que Deus existe. Ele não aceita a realidade de Deus, ou a vontade de Deus, ou a autoridade suprema e absoluta de Deus. Mas o ateu diz que Deus não existe. E ele vai passar a vida toda tentando provar isso. E isso é uma incoerência. Se Deus não existe, para que se preocupar com isso? Mas não, ele tem que fazer a sua afirmação ser verdadeira. É óbvio que muitos fazem essa afirmação e tentam argumentar depois com relação a isso, simplesmente porque precisam ganhar dinheiro. É o fato, não tem como discorrer. Muitos cientistas falam coisas simplesmente para se manter no establishment, para poder continuar ganhando seu dinheirinho. Então, entenda, não existe campo neutro aí. Mas a verdade é que todos nós, todo ser humano, em algum momento, terá de decidir: ou Deus existe, ou Deus não existe. Eu afirmo que, eu tenho aí 58 anos, eu afirmo que já vivi uma vida onde eu não queria nada com nada, não queria nada com ninguém, e queria simplesmente viver a minha vida e fazer o que eu queria. Vivi dessa forma. E o resultado disso, no final de muito tempo, foi sofrimento e dor. Sofrimento e dor. Inquietação, sofrimento e dor. Mesmo estando com um salário bom, mesmo estando com os sentimentos tranquilos, em paz emocionalmente, mesmo assim havia uma inquietação. Porque eu não conseguia acreditar que a vida era simplesmente nascer, viver, morrer e acabou. Eu não consigo acreditar, não consigo viver mais dessa forma, olhando para a natureza, olhando para o tudo e simplesmente dizendo: acabou, acabou. Se morreu, acabou. Pronto, acabou e está decidido. Não é possível, para mim, racionalmente, acreditar nisso. E é acreditar mesmo. Não entenda que o cientista, quando ele faz suas afirmações, quando ele afirma que Deus não existe, não entenda ele como totalmente isento. Ele não é. Ele está fazendo uma afirmação que não pode ser provada. Não pode ser provada cientificamente. Então, ele é científico em algumas áreas. Mas nessa é uma área onde ele está simplesmente sendo um crente. Então, entenda.
Crer em Deus, por mais que eu vá argumentar com você aqui, por mais que eu vá mostrar na Bíblia, por mais que eu vá mostrar na história da igreja, ou eu vá mostrar através de tudo que tem acontecido, ou mesmo nas doutrinas bíblicas, vai exigir fé no final. E aí é uma questão de opção, é uma opção livre. Você toma uma decisão por Deus, por Cristo Jesus, ou você toma a decisão de ficar lutando contra essa verdade o resto da sua vida. O problema, em alguns casos, é que sua experiência anterior, principalmente com religião, é triste, é frustrante, devastadora. E isso causa um ímpeto contra a verdade de Deus, contra o próprio Deus. Então é muito fácil falar assim, Deus não existe. Mas quando você vê uma mulher grávida, quando você vê depois de 9 meses que nasce um bebê, uma pessoa viva, intelectualmente formada, que vai se desenvolver no conhecimento, uma criança que vai crescer, vai viver, vai amar, vai chorar, vai se frustrar, vai se alegrar e vai ter tudo isso que você já teve, que eu tenho, e vai dizer assim, isto é obra do acaso. Eu sou um acidente. A explosão de um pum fez tudo isso, inclusive eu. Entenda. Tem uma frase que eu acho legal que diz assim, que existe mais mistérios entre os céus e a terra do que possa pensar nossa vã filosofia. A quem nós compararemos Deus? Se Ele é o Criador de todas as coisas. A quem nós compararemos Deus? Se Ele fez os céus e a terra e fez a gente. A quem nós compararemos Deus? Se é Ele quem nos criou? Está aguentando o nosso período de envelhecimento e vai determinar, ou já determinou, que isso aí é com Ele, o tempo da nossa morte. Porque Ele não quer que a gente viva afastado dele, e o pecado nos separou dele. A nossa volta ao bom, a boa convivência com Deus, ao bom relacionamento com Deus, é através de Cristo Jesus, única e exclusivamente. Esse é o projeto e o plano de Deus para o ser humano, que nós vamos morar com Ele, mas confiando nele totalmente, na obra que Ele já realizou em Cristo Jesus, seu Filho amado. Se não existe Deus, nada faz sentido, irmãos. Me perdoem, mas se não existe Deus, a vida não faz sentido. E se não existe Deus, tudo que você está vendo aí, toda desgraça, era para ser o padrão. Era para ser o padrão da nossa vida, era para ser o padrão deste mundo, era para ser o padrão da existência. Nós sabemos que tudo isso está acontecendo. Toda desgraça, todo sofrimento, toda tristeza, toda dor neste mundo. Mas nós não temos expectativas com isso. Então, de onde que vem essa esperança no nosso coração? Diz que as coisas vão melhorar, de que o mundo vai se apaziguar. De onde vem apaziguar? De onde vem paz? De onde vem a ideia de paz, se não existe Deus? Entenda. A vida é simples, o relacionamento com Deus é simples, desde que você entenda quem você é, o que você está fazendo aqui neste mundo, e se você morre, acabou tudo, então você está tudo bem, continua a vida, continua aí, fazendo as suas vontades de acordo com a ponta do seu nariz, porque de acordo com a ponta do seu nariz, você só vai buscar sexo, o seu prazer, as suas vontades, seus desejos e a sua satisfação. Você será tão egocêntrico quanto qualquer político que nós temos no país e no mundo.
Você será tão egocêntrico quanto os maiores bilhardários que tem aí, que não consegue dar R$ 1 para o mendigo na rua. Mas tem que arrecadar, tem que ter, tem que possuir, tem que ter o poder, né? Até mesmo nossos muitos comunistas aí que falam de divisão social, de classe social, usam o povo somente para se eleger e para defender as suas doiduras. Eles são ricos, os grandes cabeças do comunismo são ricos. O ditador lá em Cuba é rico. O ditador aqui no Brasil também é rico. Então para de bobagem. Acorda para a vida. Ou existe Deus ou não existe Deus. Se não existe Deus, então você crê na evolução. Agora, se existe Deus, Deus criou, Deus sustenta e Deus salva em Cristo Jesus. Não tem outra opção. Somente em Cristo Jesus. Tá certo? Vou parar por aqui, tá ficando longo esse vídeo. Deus te abençoe. Pense muito nisso. Pense muito nisso. Pense muito nisso. Disto, a sua existência eterna depende. Pense nisso. Tenha um ótimo dia.